Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Brasil com Z, o programa feito por brasileiros para brasileiros. Gente, hoje nós vamos entrevistar um cara fantástico. Ele é um empresário bastante conhecido aqui em Los Angeles, porque todo mundo que chega aqui e quer matar a saudade do Brasil, quer comer uma carne de primeira, visita o Pampas Grill, um restaurante fantástico. E ele não é só dono do Pampas Grill, ele tem uma história fantástica. Há cerca de 42 anos ele vive nos Estados Unidos e tem muito a nos ensinar com a sua trajetória. Ele vem junto com a sua esposa Daniele, com as suas filhas, vocês vão conhecer. E essa pessoa está hoje com a gente aqui. Isso, eu até ganhei flores hoje, adoro, fica a dica, não é? E a gente vai assistir um pouquinho do vídeo dele, de uma dos restaurantes dele, que chama Pampas Grill. Já voltamos já. Fantástico vídeo. Olha, a gente teve essa semana, eu e a Janine, lá no restaurante do César Brelas, que é uma figurinha carimbada aqui nos Estados Unidos, aqui em Los Angeles. Por quê? Não existe um brasileiro que não gosta de comer churrasco. E a Pampas Grill é um restaurante bastante conhecido e famoso aqui. Eu acho que todo brasileiro que passa pelos Estados Unidos ou mora aqui já experimentou dessa comida maravilhosa. E a gente quer conhecer um pouquinho da história, né? Do César, como ele começou. E ele vem acompanhado da sua esposa Daniele. Ah, tá aí. Obrigado pela sua presença.
E é muito bom receber vocês, porque sabemos que vocês têm uma história maravilhosa para compartilhar. E 42 anos, César? 42. De Estados Unidos. 42. É uma vida. 2 anos. Assim, eu não vou perguntar a idade que você veio para cá, senão vou descobrir a sua idade, né? Mas acho que para homem não tem problema, né? 42, você veio o quê? Com 18, 20 anos para cá? 18 anos. Bem jovem. É. E conta pra gente, assim, qual que foi o seu start, qual que foi o motivo que te trouxe para os Estados Unidos? Eu vim para os Estados Unidos para fazer aviação. Eu morava com meu tio em Parintins, meu tio era pastor e ele tinha sua igreja, a Igreja Batista, e ele ajudava muita gente, incluindo os índios daquela região. E naquela época, para chegar até onde os índios moravam, na tribo, era muito difícil. Então muitos deles vinham de canoa, tinham que vir remando. E quando chegavam na cidade, às vezes se era uma gripe, já tinha se tornado uma tuberculose. Uau. Então tinha um missionário na tribo que tinha um avião e estava traduzindo a Bíblia para a língua dos índios, né? Os índios saterés. Sim. Então eu digo, poxa, eu também posso ajudar. Então, através do meu tio, eu consegui uma bolsa para vir fazer aviação aqui, para voltar e ajudar a levar os suplementos médicos para essa tribo em Parintins. E você chegou a fazer esse curso? Eu vim, fiz aviação e voltei. Só que quando eu cheguei lá tinha acontecido um problema que o missionário teve que sair por um tempo e eu fiquei sem avião para voar. Uau. Então eu realmente não voei e fui trabalhar num hotel em Manaus. Uau. Então fiquei em Manaus um tempo e depois voltei novamente para cá. E voou de volta para os Estados Unidos? Voei de volta para os Estados Unidos. Não aguentou ficar um pouco mais, assim, porque te plantou a sementinha do desejo de morar fora, acredito eu. Eu vi que o potencial de melhorar de vida aqui Sim. era melhor. Sim. Então, por isso que eu... E quando você retornou, César, como que você começou a vida por aqui? Uma vez que os seus planos tinham sido mudados, né? A sua verdadeira motivação tinha sido mudada, como que você recomeçou? Olha, é uma história interessante, porque quando eu estava trabalhando no hotel, quando eu vim para cá para fazer aviação, eu morava com um pastor em Sim. Memphis, Tennessee. Sim. E quando eu voltei para lá, eu estava trabalhando no hotel e trabalhava na recepção, quando um dia o pastor chega no hotel. Olha. E aí eu falei, conversei e tudo, nos encontramos, e eu falei para ele que eu queria voltar para cá. E o que ele fez? Ele conseguiu uma bolsa de estudo para mim na Universidade Batista de Charleston, South Carolina, em Carolina do Sul. Uhum. Eu voltei, ajudado por ele outra vez, e fiz administração de empresas em Carolina do Sul. Nossa, então esse pastor marcou a sua vida. Ele, para mim, era meu pai, né? Meu pai Sim, americano. orientador, mestre, né? E eu acredito Exato. também que essa formação sua em administrador de empresas te deu condições de se tornar esse empresário que você se tornou. Mas mesmo assim, eu ainda não pensava em ficar nos Estados Unidos. Uau. Eu voltei outra vez para o Brasil. Voltei, trabalhei num jornal no Brasil, num jornal em Manaus. Não fiquei lá por muito tempo, aí eu voltei para cá. E quando eu voltei, eu fui morar em Dallas. Sim. Morei em Lá Dallas. No sim, Texas. sim. No Texas. Morei em Dallas um tempo. Lá eu fiz de tudo. Eu trabalhei na construção, cortei grama. Aí eu consegui um trabalho de mudanças. Sim. E de ajudante de caminhoneiro. Depois Fazia tudo. Depois passei a dirigir caminhões, depois passei a ser supervisor. E depois é que eu vim para Los Angeles. Uau! Então quer dizer que você já se destacava mesmo na área da construção. Que você foi até para motorista. Que legal! E aí você chegou em Los Angeles, que é onde a cidade onde moramos também, e onde é feito esse programa, e onde a gente tem recebido muitas pessoas que moram por aqui. Por enquanto, né, a gente vai começar a convidar pessoas de outras partes do país também. E aí te deu... Quando foi o clique para você começar a montar o seu primeiro negócio? Olha, eu cheguei em Los Angeles e durante os 2 primeiros anos eu tinha um trabalho, eu tinha um emprego. E eu sempre fui muito ambicioso e sabia que eu tinha tempo de
de ganhar mais fazendo outras coisas. Uma vez eu passando na rua, vi um menino vendendo flores. Perguntei quanto ele ganhava vendendo flores, ele me falou quanto ele me ganhava. Eu digo, dá para me ganhar um pouquinho mais. No outro dia, ou na outra semana, eu já estava vendendo flores na rua também, não competindo com esse menino, mas em outro lugar. Do outro lado da calçada. No outro lugar. E vendi flores e ficava sempre em busca de opções de trabalho. Conheci um brasileiro que tinha uma van e fazia tour com pessoas que vinham para Los Angeles. Alguma coisa me falou que eu tinha futuro com aquele cara. Olha. E eu fiquei enchendo o saco dele. Você precisa de alguém para trabalhar com você? Você precisa de alguém? Até que um dia ele me chamou para trabalhar com ele. Depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a dizer, se você precisar de um sócio, eu tenho dinheiro, a gente pode investir. A gente pode fazer a companhia maior. Exatamente. Eu sei que esse foi o começo. Aí ele me chamou para ser sócio, ele mais um outro meu sócio ainda hoje, o Chiquinho. E nós montamos uma companhia de turismo chamada LA Tours. LA Tours. LA Tours. Deu muito certo por quê? Porque o dono original, o Geraldo, ele falava francês, falava alemão, falava Pegava todos os todo idiomas. mundo no Então caminho. nós oferecemos em Los Angeles uma coisa que não tinha, tours em outros idiomas. Foi a... Então foi o que nos lançou no mercado. O diferencial de mercado. Exatamente. E nessa altura você já sabia falar inglês? Já sabia falar inglês. Já estava bem ambientado. Já sabia falar inglês. E aprendi a ser guia, tive que tirar a carteira comercial para dirigir ônibus. E esse foi o começo, foi a companhia de turismo, foi o nosso primeiro negócio aqui. Essa companhia, César, ela durou quanto tempo? Porque assim, eu sei um pouquinho da história, que nós conversamos um pouquinho antes, e é interessante você falar para as pessoas o porquê hoje essa companhia não existe mais, mas que foi através dela que, assim, a gente sabe que muitas das etapas que a gente precisa para o sucesso são o que a gente passou antes são degraus. Não que não tivesse sido bom, foi excelente, mas chega um determinado momento que você precisou mudar de rumo. Fazer uma transição, né? Um upgrade. Então, conta para as pessoas como é que foi isso, quanto tempo isso durou e por que você mudou de estratégia. Olha, nós abrimos a companhia em 1990 e estava indo muito bem até que aconteceu o ataque em Nova York. Quando aconteceu os ataques... O 11 de setembro. 11 de setembro, exatamente. Sim. O turismo acabou, diminuiu muito e quase que a gente fecha. Só não fechamos porque a gente já tinha um restaurante. Sim. Eu tinha um restaurante americano, não brasileiro ainda, que de uma maneira ou de outra ajudou a subsidiar a companhia de turismo. Então eu ainda consegui manter por um tempo, mas depois não conseguimos recuperar e tivemos que nos desfazer. Vendemos por um preço barato, aí eu me dediquei ao restaurante. E quando, eu sei que é um restaurante americano, o seu primeiro restaurante, e aí chegou o tempo de abrir a famosa churrascaria que trouxe alegria para todos os brasileiros de Los Angeles e os americanos também. Eu acho que todo o público que mora aqui curte muito. Eu tenho conversado com muita gente que eles falam, uau, a comida de vocês é fantástica, churrascaria, né? Eles amam. E quando foi isso, César? Conta pra gente. Olha, foi nessa época também quando aconteceu o 11 de setembro. Nós abrimos lá a primeira churrascaria, o Pampas Grill, né, no Farmers Market, que é junto do The Grove. E no começo não é como é agora. No começo foi devagar, as pessoas não conheciam a comida brasileira, não estavam acostumados com esse sistema de pagar por peso. Sim. As pessoas, a princípio, achavam que estavam pagando pelo preço do prato. Você até comentou que foram várias vezes a vigilância. Fomos inspecionados várias ser vezes. inspecionado. Será que você está cobrando por esse peso de prato? Eu estou sendo lesado aqui, né, por esse brasileiro. Eles são muito corretos, esse prato né? é muito pesado, devia ser um prato de plástico, né, aquele bem levinho. Né? Mas olha, eu acho que depois dos 2 primeiros anos foi aumentando. Hoje, se você vai no Pampas, no fim de semana, você demora mais ou menos 1 hora na fila para chegar. 1 hora de fila para comer.
Mas Ufa, nós ufa. podemos dizer que vale a pena. Porque assim, como o André falou, não são só os brasileiros que vão atrás da comida. A carne brasileira, o corte brasileiro e a maneira como é feita é referenciada no mundo todo. Então as pessoas, essa cultura acabou sendo disseminada. Não tanto, de repente, na época que você começou, porque você foi um lançador quebrou muitos paradigmas na época, né? A coisa de comer por quilo, né, no Brasil, aqui é por libra, né? A maneira como era servida e a maneira de ser servido esse corte, na época, foi uma quebra de paradigma. Mas hoje é procuradíssimo. Então, nós viemos da Flórida, na Flórida tem muito mais, assim, proporcionalmente, do que aqui na Califórnia. Mas nós provamos e foi maravilhoso. Olha, De verdade, não é porque eles estão na nossa presença. Foi muito interessante, não só o gosto, mas como a companhia. Eles são pessoas maravilhosas, assim, né? E falando em pessoa maravilhosa, a gente sabe que todo homem só se torna um cara bom quando tem uma esposa maravilhosa. Eu tenho a minha aqui do meu lado. Estão aparecendo. Tentou consertar. E o César tem a Daniele. E vocês tiveram duas meninas também. Daniele, fala um pouquinho como é viver, fala um pouquinho rápido assim, como que é viver aqui na Califórnia, aqui em Los Angeles, né? E tendo o César como seu esposo, suas filhas, né, como família. Isso é legal para você? Você não nasceu aqui, né? Você também veio do Brasil. Não, veio novinha também, né, Dani? Vim bem novinha. Tive a honra desse príncipe me buscar, né, de me conhecer em Manaus. E durante esses 20 anos, graças a Deus tem abençoado a gente nos impedimentos, com duas filhas lindas. E só tenho que agradecer. É maravilhoso, maravilhoso morar na Califórnia. É muito maravilhoso ter um homem sábio e guerreiro, um trabalhador, acima de tudo pela família. É uma honra, a gente só tem que agradecer. Muitas bênçãos. Eu posso dizer assim com propriedade, eu gosto de prestar muita atenção nas pessoas, né? E realmente vocês formam uma família que brilha, né? Vocês brilham juntos, assim, como marido, mulher e os filhos juntos, assim. Quando vocês estão juntos, vocês formam uma equipe muito bonita. E eu me recordo quando a gente se encontrou essa semana, que o César falou assim, olha, o meu tesouro é isso aqui, ó. Quando eu estou perto da minha esposa, das minhas filhas, eu sou um gigante, né? Ele fica com 2,5 metros esse homem aqui, ó. É bonito de ver mesmo. E assim, a gente sabe que sempre no decorrer da nossa jornada, principalmente uma jornada grande dos Estados Unidos aí, né, César? 42 anos dos Estados Unidos, longe da sua terra, tudo. Eu quero ressaltar uma coisa. Quando nós conversamos na semana passada, eu falei, nossa, 42 anos aqui nos Estados Unidos, você é praticamente um americano? E ele virou para mim e falou assim, americano de cabeça talvez, mas sempre brasileiro de coração. E isso me marcou muito, né? Então assim, como é que é a sua relação hoje em dia com o Brasil? Uma vez que você está tanto tempo aqui, se você continua lá, indo para lá, sua família, como é a sua relação ainda com o seu país natal? Olha, eu sou de uma família de 14 filhos. Então, a minha família, para mim é tudo, e a minha família está no Brasil. Uau. Então, eu não posso perder esse contato, eu tenho que ir sempre no Brasil para ver os meus irmãos. E antes de eu conhecer a Daniele, a minha maior vontade era voltar para o Brasil. Então, como é que se diz? Eu estava montando uma estrutura no Brasil para me eventualmente voltar para o Brasil. Olha. Então, eu tenho uma estrutura também no Brasil. Só que depois da Dani, depois das minhas filhas, eu não penso muito no Brasil, mas o que eu tenho lá, eu digo, o que eu tenho lá eu considero ter aonde cair morto. Sim. Entende? Porque você não tirou da cabeça que um dia você poderia vir a voltar. Exatamente. Mas eu já não dou a mesma importância que eu dava antes. Claro. Mas tá lá, quem sabe um dia, se eu tiver que voltar, tenho para onde voltar. Mal sabia você que a sua principal estrutura
Aqui, era a Dani, que você ia trazer. É uma estrutura móvel, né? Você pode Exatamente, levar. eu trouxe de lá pra cá, né? E aqui, e as suas filhas nasceram aqui, são americanas. Também, são americanas, Gente, olha, eu tô aqui só olhando vocês assim, ó, a Janine e a Dani de verde e amarelo, ó. Não foi combinado. Não foi combinado. Não foi combinado, mas eu acho que é uma sinergia, né? Desde que eu conheci a Dani, ai gente, eu já posso falar, eu já não quero mais desgrudar dela. Ah, querida. Eu posso fazer uma declaração de amor assim, no programa? Porque são pessoas muito especiais, assim. Então, eu até quero aproveitar um momento e fazendo um pouco do gancho que a gente estava conversando um pouquinho agora, provavelmente você deve ter passado por algumas dificuldades, né, César? Passei. Tanto você quanto junto com a Dani, enquanto família, também até mesmo nos começos, e superou, né? E a gente não sabe também se vai passar novos, a gente nunca sabe o que a vida nos reserva. Mas se fosse para deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão começando agora ou que já estão aqui há muito tempo, mas que enfrentam os seus altos e baixos aí, qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas, para os nossos conterrâneos? Olha, nunca desista dos sonhos. Nunca desista. Eu falei para o André outro dia, eu digo, olha, todos nós, Deus nos fez diferente, ele é alto, eu sou baixinho, entende? Um é gordo, outro é magro, mas Deus nos deu uma coisa igual para todo mundo, é o tempo. O tempo, todos nós temos 24 horas por dia. E o que você faz com o seu tempo é que faz a diferença entre a vida de um e de outro. Então, não perca tempo. Tempo é dinheiro. Tempo perdido é dinheiro perdido. Exatamente. Então, se você veio para cá para melhorar de vida, veja o que você faz com o seu tempo. Fantástico. Olha. Eu escutei isso dele antes de vocês que estão aí na telinha. E eu falei, gente, eu preciso cuidar disso. Desde então ele não sossegou. Um grande conselho. Né? E quando eu olho as plaquinhas se levantando aqui para a gente terminar o programa, que falta 2 minutos, 1 minuto, falta pouco tempo, eu fico imaginando assim, meu Deus, o tempo é importante para a TV também. E essa mensagem realmente é diferente de tudo que a gente já ouviu em outros programas, né? Cada um vem dar sua mensagem. E eu acho que uma pessoa que está aqui há 42 anos, né? E se tornou um empresário bem-sucedido, lógico, com todo esse tempo, houve várias etapas para serem vencidas, e você é um vencedor, César. E você, junto com a sua família, são vencedores, e eu quero ter vocês como um exemplo, né? A gente quer um pouquinho... É uma inspiração. Um pouquinho mais jovem, né? Bem pouco, mas é uma inspiração para cada um de nós, não só como um homem bem-sucedido, mas como uma família, né? Uma família que está superando e procurando a felicidade como grupo, né? Familiar. E para fechar esse programa, eu ia pedir uma manobra aqui, um pouco radical. Eu queria que as meninas fossem ali por trás, sendo orientado pelo nosso assessor para assuntos aleatórios, e elas se posicionassem ali atrás da cadeira para a gente fechando um quadro aí com toda a família. As duas. Se possível, elas estão aqui, eu não quero. Vem. Só tem que dar uma voltinha por trás, assim, ó. Vamos ali. Vai lá, Karina. Bem assim mesmo, Karina. Porque a gente gosta de ressaltar a unidade familiar, né? E nos chamou muita atenção essa família linda que o César fez. Pode entrar. A Bela. Vem aqui. Aqui, a Karina, a Bela, a Karina. Gente, dá pra aparecer ali, né? Podem ficar uma atrás de cada cadeira, assim, ó. Vem aqui. Atrás. Isso. Aí, fantástico. A gente fecha bem o quadro. E é assim que nos despedimos no dia especialíssimo de hoje. A gente quer agradecer a presença de vocês, viu Karina, viu Bela. Olha que coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada. Não aguento ver menina. Eu sou apaixonada por menina. Que Deus ainda vai me dar mais uma. Amém. Força. Força. É isso. Obrigada. A gente queria agradecer demais a presença de vocês
e vocês são uma inspiração para nós e a gente fez questão de trazer vocês aqui para ser inspiração para os outros também. Que vocês continuem sempre assim, em unidade, inspirando as pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês continuem assim mesmo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que nos assistem, né, por esse canal, pelo YouTube também. Sejam muito felizes, que tenham uma semana abençoada, um fim de sábado fantástico, um início de semana a partir de amanhã, domingo. Muita fé, muita paz, Deus abençoe. Tchau, tchau. E cuide do tempo. É isso aí. Tchau.